Bom dia, que Deus abençoe seu dia, a paz do Senhor Jesus, mais um dia no nosso devocional, graças a Deus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Pai, por esse dia, na sua santa e preciosa presença, para te honrar, para te agradecer, te glorificar. Eu te peço, Pai, que não saia nada de mim, Pai, mas que seja tudo de ti, Espírito Santo, se faça presente nesse devocional, que as palavras que saírem da minha boca, Pai, que seja para edificação, que toque almas, corações e espíritos sedentos de ti, Senhor, que queiram saber mais da tua palavra, aprender mais sobre o teu reino, aprender a ser um ser humano melhor, Pai, porque esse é o nosso manual. É a tua palavra, Senhor, é a Bíblia. Nós estamos aqui, Pai, porque nós amamos a tua presença, nós amamos aprender mais de ti, Senhor. A nossa oração é de gratidão e que o Senhor possa, Senhor, tirar as vendas dos olhos daqueles que ainda estão cegos, Pai, cegos espiritualmente. Que o Senhor possa tirar as vendas dos olhos e aqueles que estão afastados, Pai, que eles possam ser tocados de forma tremenda e poderosa pelo teu amor novamente. Resgate o amor destas pessoas, Pai, para que elas possam ser salvas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje, 32, é Gênesis 32, versículo 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Essa passagem diz, sobre Jacó, que passa para o val de Jabó, que luta com um anjo. E ele estava ali, firme, Revela também esse encontro extraordinário que Jacó teve com Deus, A gente aprende, na verdade, com esse texto, sobre a grande transformação que acontece quando uma pessoa se encontra com Deus, sente a presença real do Senhor na sua vida, Como aconteceu com Jacó. E a gente também aprende assim como aconteceu com Jacó, quando você sente a presença de Deus, quando Deus se faz presente, Ele fala com você, Há uma grande transformação. Essa transformação é no caráter, principalmente, que foi o que aconteceu no caráter de Jacó. É impossível alguém continuar o mesmo, é impossível alguém continuar o mesmo após ter um encontro real, verdadeiro com o Senhor Jesus. Jacó, ele teve o seu caráter transformado após se encontrar com o Senhor. Vamos entender como que era Jacó, E ele teve uma influência muito grande para ter um caráter perverso pela mãe, Foi a própria mãe que influenciou nesse caráter. Jacó, ele aprendeu desde cedo a usar todos os meios possíveis e imagináveis para conseguir os seus intentos, aquilo que ele desejava, De uma forma muito consciente, já desde pequeno ele já era adepto da teoria maquiavélica, De que os fins justificam os meios. Então ele manipulava, ele era perverso, O caráter deformado de Jacó já carregava, já foi provocado, pela sua própria criação. A sua mãe estimulou muito isso. A sua própria mãe instigou, a conseguir o que ele queria, não se importando com as formas e meios que ele iria utilizar. Mesmo se precisasse matar o irmão, para conseguir a primogenitura, para conseguir tudo o que ele queria, assim ele faria, Tanto que ele enganou o pai, Ele já tinha um caráter deformado, um caráter ruim, De uma pessoa perversa. Ao fugir para a casa do seu tio Labão,
Jacó encontrou alguém com caráter mais deformado ainda do que o seu. Isso nos mostra que existe uma frequência, né, quando a gente está agindo dessa maneira, né? Você acaba atraindo pessoas que são tão perversas quanto, né? E ele meio que pagou o preço por isso, né? Porque Labão também tinha um caráter pior do que o dele, né? Fazendo com que ele trabalhasse ali de graça para conquistar, né, a sua esposa, e ao final ele entregou outra esposa para ele, e aí ele teve que mais ainda, né, se dedicar. Jacó, ele havia enganado seu irmão, a seu pai. E também o enganara quantas vezes fosse preciso, né? Quando a gente fala sobre essas pessoas, a gente também lembra da lei da semeadura, né? Que está lá em Colossenses 3:25. Toda pessoa que plantar, né, alguma perversidade, alguma maldade na vida, ela vai colher. Ela vai colher na mesma proporção ou muitas vezes mais, né? E foi o caso de Jacó. Ele colheu o que ele plantou, né? Ele colheu com Labão 100 vezes mais do que ele plantou com seu irmão e com o seu pai, né? Mas houve um momento em que ele teve um encontro real lá no Val do Jaboque, né? Ali, Jacó teve revelado a sua verdadeira identidade, conforme está lá em Gênesis 32:27. O seu nome era Jacó, e o próprio nome dele já tem o significado de enganador, suplantador. Antes, Jacó havia mentido para o seu pai. Mentir para o pai, mentir para a mãe é um ato de desonra, né? Dizendo que era Esaú. Tudo para que ele conseguisse, né, o direito à primogenitura. As bênçãos do pai, né? Para que ele fosse abençoado pelo pai, né? A bênção que deveria ser para o seu irmão, ele enganou o pai, né? Fez o que o pai havia pedido e tomou a bênção de Esaú, né? No seu pai. Está lá em Gênesis 38. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Aqui, ó. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho. Olá. Aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabara de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o para o seu pai e disse ao seu pai: levanta, meu pai, e come da caça de teu filho. Porque Jacó havia pedido, né, o guisado a Esaú, para que ele trouxesse o guisado e assim ele tivesse a bênção. Quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque em um estremecimento muito grande. Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu vieste e abençoei-o. E também será bendito. Enganar o próprio pai e o próprio irmão, né? Não é fácil. E foi a própria mãe, né, que escutou lá em Gênesis 5, Gênesis 27, versículo 1, versículo 5, desculpe. Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Então a mãe já tinha essa perversidade, né? Bom dia, amada, a paz do Senhor. A própria mãe que plantou a semente, né, da perversidade,
na vida de Jacó. Mas após esse encontro, o caráter dele foi transformado. Só um momento. Ei, você vai cair, cuidado. Meu filho aqui quase caiu. Tá? Ele tá deitadinho aqui do lado. Quase caiu. Ao se encontrar com Deus no Vale do Jaboque, Jacó ele teve que revelar a sua verdadeira identidade. Seu nome era Jacó, que significa enganador, né? Suplantador. Antes, Jacó havia mentido para seu pai, dizendo que ele era o Esaú. A referência é Gênesis 32, versículo 28. Gênesis 32, versículo 28. Quando falamos a verdade, revelamos nossas fraquezas ao Senhor, Ele nos transforma e Ele também nos abençoa. Foi isso que o Senhor fez com Jacó. Por isso que Ele teve que trazer de volta Jacó para sua própria identidade e o batizou, né? Com outro nome. Foi isso que o Senhor fez. Vamos ver, lá em Gênesis 32, versículo 28. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Deus transformou o caráter de Jacó. Pois o Senhor, Ele te deu um novo nome para construir uma nova história, uma nova experiência. Ele teve um toque especial e se tornou um grande vencedor após ter aceitado, após ter esse encontro com Deus. Deus transformou o caráter de Jacó. O Senhor lhe deu esse novo nome, Ele lhe deu um novo livro, né? Todo em branco, tinha mais nada escrito. Acabou aquele velho homem e começou um novo homem com um caráter totalmente transformado. Davi orou dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A transformação do caráter de um homem começa de dentro para fora. Quando esse homem tem um encontro verdadeiro com nosso Senhor, com o Senhor Jesus Cristo, não tem como não se transformar, não querer ser uma pessoa melhor a cada dia, não deixar as coisas que desagradam o Senhor de lado. Todo dia a gente vai ter um toque do Espírito Santo naquilo que é real, naquilo que é verdadeiro, porque Deus ele te traz para a sua essência. Ele te traz para a sua verdadeira identidade, para que você não peque mais, para que você não faça mais as coisas que você fazia no passado. Até mesmo mentira, né? Que era o que Jacó fazia. Ele mentia para o próprio pai, para o próprio pai e irmão. Sempre fazia alguma coisa, né? Ele não, os fins justificam os meios. Ele não tinha caráter, né? Para ele conseguir o que ele queria, era só na base do interesse, né? Ele fazia de tudo para conseguir aquilo que ele queria. Mas Deus mudou isso. A transformação de um homem começa de dentro para fora, né? De qualquer pessoa, quando tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, ela não vai querer nem falar uma mentirinha boba. Por quê? Porque isso não agrada a Deus, né? A mentira, não existe uma mentira grande, uma mentira pequena. A mentira é a mentira. No momento que a gente dá brecha para mentira, no momento que a gente fala algo para tentar, de alguma forma, persuadir, tentar ter uma atitude perversa em algo, isso já desagrada a Deus. E automaticamente você abre uma brecha para o inimigo, para coisas ruins acontecerem na sua vida. Deus ele está pronto verdadeiramente para criar em nós um novo coração, transformado, regenerado, um caráter pleno de essência, de verdade, né? Deus está pronto para transformar qualquer caráter deformado e fazer de nós um grande campeão nesta terra, um grande vencedor, vencedora nessa terra. Mas a gente só vai conseguir se nós tivermos verdadeiramente a transformação do caráter
né? E isso vai sendo trabalhado dentro de nós de uma forma bem sutil. Por quê? Porque tem relação, o caráter tem relação com o nosso comportamento. O próprio Espírito Santo vai nos conduzindo para aquilo que é agradável aos olhos de Deus, ao coração de Deus, né? A pior coisa que a gente pode fazer depois que aceita o Senhor Jesus como Salvador é entristecer o Espírito Santo. A pior coisa que a gente pode desejar nessa vida é entristecer o Espírito Santo, né? Eu lembro de um testemunho, né, que um irmão deu, que ele falou que ele estava fazendo uma obra, né, uma obra de casa, né? Uma pessoa que anda na presença, uma pessoa ali, né, do Senhor. E aí na obra tinha uns preguinhos soltos, jogados no chão, prego, que era da própria obra, né? Falou, poxa, eu vou pegar esses preguinhos e vou levar para mim, né? Só que aí o Espírito Santo tocou na hora no coração dele. O Espírito Santo toca quando a gente está tomando alguma decisão errada, quando a gente está fazendo algo errado, mesmo que seja uma coisa muito sutil, muito pequena. O Espírito Santo vai mostrar. Aí o Espírito Santo mostrou. Pode ser um preguinho pequeno, enferrujado, mas ele não é seu. Ele não é seu. Começa assim. Primeiro é um preguinho. Só um momento. Stefano, não faça isso porque atrapalha aqui, por favor. Tá. Primeiro é um preguinho. Todo mundo que começa a fazer coisas maiores começa a fazer primeiro coisas pequenas. Não é seu, então não deve pegar. Naquela mesma hora o Espírito Santo tocou e deu nossa, foi demais isso que ele falou, porque é exatamente isso. Todo mundo que começou, todo mundo que tem um caráter, né, deformado, começou fazendo pequenas coisas, até chegar às maiores. Isso daqui não é nada, isso daqui não é nada. Começou com uma mentira pequena, com uma mentira boba. E aos poucos foi aumentando. Stefano, eu já falei para parar, por favor. E aos poucos foi aumentando. Então não permita que nada, nenhuma atitude sua, desagrade o Espírito Santo. A pessoa que não se deixa ser transformada no caráter pelo Espírito Santo, ela nunca vai elevar o seu grau de intimidade com o Senhor. Por quê? Porque ela ainda não está pronta. Jacó, você vê, Jacó era muito perverso, né? Mentia, interesseiro, mas foi estimulado pela mãe, né? Pela Rebeca também a ser dessa forma. Existia uma certa preferência ali por isso. Por mais que a nossa família tenha nos ensinado da maneira errada, cabe a nós fazermos escolhas certas daquilo que nós vamos seguir, né, com o Senhor Jesus, porque Ele nos resgatou, Ele nos libertou, Ele nos trouxe de volta para a nossa verdadeira identidade. A gente está começando uma nova história com Ele. Então não pode ter nenhuma mancha nessa história, não pode ter nenhuma sujeira, não pode ter nada que desagrade o coração de Deus. Não pode ter nada que desagrade e que entristeça o Espírito Santo, né? Porque Deus vê tudo, Ele vê os nossos pensamentos, Ele vê tudo que acontece em nós, né? E Ele fala que nós podemos pecar até pelo pensamento. Então a gente tem que fazer essa oração que Davi fez todos os dias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, porque Deus é reto, Deus é perfeito. E nós precisamos tentar ser melhores a cada dia. E todas as nossas atitudes e ações devem ser baseadas naquilo que agrada ao coração de Deus, naquilo que agrada ao Espírito Santo.
Porque é assim que Deus vai construir uma história de sucesso, é assim que Deus vai remir o tempo para que a gente consiga, né, conquistar sucesso nas coisas. E é assim também que a gente vai blindar o nosso espírito, a nossa mente, o nosso corpo de qualquer coisa ruim, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, muitas vezes a pessoa passa por processos e não sabe por quê, mas às vezes é uma mentirinha pequena aqui, é outra mentirinha pequena ali. É um ato ali que ela, no automático, ela nem percebe. Mas é algo que desagrada o coração de Deus. Então, que a gente possa, todos os dias, nos reavaliar como pessoa, principalmente no nosso caráter. Se nós estamos deixando Deus, o Senhor, moldar esse caráter, porque o nosso modelo de caráter é o Senhor Jesus Cristo. A gente tem que chegar próximo dele. Nós nunca seremos iguais a ele, né? Porque ele é santo. Ele nunca pecou. Nós pecamos sempre e tá tudo bem, né? Deus vai nos perdoar sempre, quantas vezes for necessário, desde que nós não tenhamos a intenção reiterada, né, de fazer disso um passaporte para pecar o tempo todo. Mas ele vai nos ajudando a melhorar naquilo que nós estamos falhando, não é? Então, que a gente possa deixar o Espírito Santo nos guiar, que a gente possa ter um coração puro, que a gente possa ter um espírito reto, que a gente possa andar de forma que agrade somente a Deus e o Espírito Santo. Deus abençoe o seu dia. Até amanhã.